Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do Portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio. Oi, tudo bem? Só para te lembrar, antes de começar a ouvir esse episódio, vai lá, dá o like, dá o joinha, dá o curtir e dá o seguir. Vai no site do Foco em Produção e escuta todos os episódios. Olá, esse é o Foco em Produção e hoje eu estou com o professor Douglas Dias, aliás, professor, produtor de eventos. Ele é atuante no Movimento Nacional dos Eventólogos. Enfim, Douglas, seja bem-vindo ao Foco em Produção. E eu queria que você se apresentasse para o nosso público, porque realmente seu currículo ele é muito extenso. Eu acho que ninguém melhor que você para falar dele. Vladimir, eu vou me apresentar e vou tentar ser breve, que você sabe que professor, quando começa a falar, é difícil segurar. Agradeço inicialmente o convite para falar aqui com o nosso pessoal da área de eventos, da área de hospitalidade, que são áreas que merecem muito destaque e é tão importante a gente poder ter esse diálogo. Eu sou mestre em educação profissional pelo Centro Paula Souza, sou bacharel em lazer e turismo pela Universidade de São Paulo, e tenho aí uma trajetória, né, como a gente falou agora há pouco nos bastidores, algumas identidades secretas, né, além de professor dos cursos de tecnologia da FATEC há 15 anos, do curso superior de tecnologia em eventos, o curso de tecnologia em gestão de turismo e mais recentemente do curso de tecnologia em produção cultural. Eu também atuo na área de projetos das mais variadas naturezas, né? Atualmente, junto com a Fundação FAT, eu coordeno um programa de desenvolvimento de turismo junto com o Sebrae São Paulo, aqui no estado de São Paulo, um projeto voltado para novos produtos de consultoria e instrutorias voltados para o desenvolvimento do turismo nos territórios, ou região turística, ou município turístico. E eu também, há muitos anos, né, e é por isso que eu acabei chegando na docência na área de eventos, eu dou assessoria na área de eventos para um grupo de restaurantes bem tradicional aqui em São Paulo, que se chama Família Mancini, é um restaurante italiano que tem 40 anos aqui na cidade, e eu cuido das ações de relacionamento B2B, então, ações de lançamento de produto, campanhas, ações de sampling, dressing. Geralmente eu participo de todo o planejamento junto com as agências, com os clientes e também na operação, né, na aplicação dessas ações promocionais, desses eventos de lançamento dentro do contexto da rotina dessa rede de restaurantes. Então, eu estou no mercado nessa área desde 2007, eu brinco que eu sou o freela fixo mais longevo desse país, né, eu fui fazer um freelancer no restaurante e de freela em freela eu venho aí sempre aprendendo com as equipes, com o pessoal da produção, com as equipes de tecnologia, e é sempre um desafio e uma motivação, né? Quem trabalha com eventos sabe, né? Não existe nenhum evento igual ao outro. Não existe. Eu fico feliz de ter uma figura tão capacitada como você aqui conosco, e para a gente é sempre importante frisar, e aí até começo já uma provocação, o quão é importante ter formação na área de eventos e turismo, especificamente eventos, que é o maior tema aqui do podcast. Mas eu pergunto a você, eu acho que o mercado de hoje não tem mais espaço para não ter nenhuma formação, né, Douglas? É importante a gente falar que o acesso à informação está aí. Vai desde um podcast, óbvio que de uma maneira mais de menor importância no quesito formação, mas de conhecimento não, mas eu entendo que hoje fica muito difícil não se falar numa formação para o setor de eventos. E aí eu queria entender de você, de fato, evento não é bico, né? A gente tem Não. Não mesmo. Para quem acha que é bico, é porque só quer fazer um bico e sair da área, mas para quem quer ficar na área é muito importante se qualificar. Eu vou começar a responder sua provocação com uma conversa que eu tive com uma promotora num stand que a gente montou aqui para a Fundação, numa feira em agosto. E aí a moça, 35 anos, falou assim para mim, eu trabalho desde os 17 como recepcionista em eventos, já fiz produção também, acompanhei a montagem de stand, mas não sei se eu faço faculdade de eventos. Aí eu falei, então, você está há 18 anos atuando numa função que é operacional.
Agora, se você deseja desenvolver uma carreira, procurar novas colocações, eu falei até a área de concursos públicos, ou até mesmo ascender dentro das empresas que você presta serviço, você vai precisar de algumas competências que a experiência profissional é importantíssima, ela vai te ajudar muito na formação dessas competências, mas o ensino superior vai te auxiliar a poder subir nessa carreira. E aí, Vladimir, a gente percebe que nas grandes empresas, nas grandes redes, nas agências internacionais, cada vez mais esse perfil de formação com competências socioemocionais, com competências técnicas, com competências gerenciais de supervisão, elas são cada vez mais requeridas para esses profissionais. E, infelizmente, a predominância ainda é ter nessas ocupações profissionais que são de outras áreas de formação. Mas eu costumo dizer para os meus alunos também, né, a gente ouve muito o mercado falar assim, olha, o cliente hoje, ele quer ser acolhido, ele não quer ser atendido. E aí eu devolvo para você a provocação, né, e para os nossos ouvintes. Quem vocês acham que fica numa sala de aula entendendo sobre acolhimento, sobre a hospitalidade? São justamente esses alunos, esses estudantes que estão se formando na área de hospitalidade. Para entender, né, então, a expectativa do bem receber, do alimentar, do entreter, a gente precisa entender uma série de conceitos, estudar os níveis e as dimensões da experiência que um evento vai entregar. E aí a gente só vai chegar nesse papo numa sala de aula no ensino superior. Né? Não que as técnicas de decoração, de cerimonial, de montagem de mesa, elas não são importantes, elas são importantíssimas, mas para participar de uma criação, de um branding, do planejamento do evento, da coordenação, a negociação com fornecedores, a homologação desses fornecedores, a gente realmente precisa de competências que o ensino superior deve nos fornecer. Você mencionou, primeiro, realmente eu concordo com você 100% sobre isso. Eu acho que o fato de consumir a informação, estudar, te aproxima de realidades que você pode não estar enxergando ao longo da sua carreira ou do seu início de carreira, mas quando você fala que as empresas de grande porte, é verdade, as de grande porte, as internacionais, procuram profissionais com esse perfil, mas eu ainda vejo, eu até falava isso com o Rodrigo Tzedek também do MNE, que ainda a gente vê muita dificuldade em ter lá a formação como eventólogo, né? Assim, é sempre publicitário, marketing, áreas correlatas. Difícil você achar uma vaga no LinkedIn, onde for, que comece com um eventólogo para uma área que seja especificamente de eventos. Assim. Porque eu estou colocando, dado a sua fala, como o profissional realmente ganha esse conhecimento e que é no ensino superior, eu entendo que os grandes, o volume de contratantes, vamos colocar assim, não em tamanho de empresa, mas o grande volume de contratantes que são as agências, elas não olham para isso hoje. Então, você às vezes tem profissionais que precisariam ter um mínimo de embasamento teórico, já que não teriam experiência, porque às vezes você tem um cara de 30, 40 anos que tem muita experiência, e aí o notório saber dele é muito válido, 20, 25 anos para cima, claro. E tudo bem, a gente entende que o mundo tem essas divisões, mas eu coloco que os grandes, quem contrata em maior volume não enxerga isso ainda. Por isso que eu fiz essa provocação do evento ser bico ou não. Será que os contratantes têm essa visão da importância do pensador de eventos, que é uma discussão que o MNE faz muito bem? Eu vou aí me aproveitar da situação dos turismólogos. Então, eu acho que essa palavra, né, turismólogo, essa palavra eventólogo, embora ela não seja nova para nós que somos formados na área, ela ainda é uma palavra que causa estranheza na maioria das pessoas do mercado, diferente do publicitário, do relações públicas, que vem de escolas da comunicação, que tem uma tradição de formação no ensino superior mais antiga do que a nossa no turismo, né? O turismo começa aqui no Brasil nos anos 60, muito pontualmente em poucas universidades e se permanece, né, se mantém assim até hoje, né? A gente não tem uma oferta muito variada de cursos na área de hospitalidade, turismo e eventos. Então, esse é um primeiro ponto, né? Esse nosso esforço e a importância de que a gente mostre
do que a gente é capaz, né? E daí também das entregas que nós somos capazes de fazer. No segundo momento, é observar esse movimento das vagas, né, que são divulgadas, e a gente também participar desse movimento, não mais de uma forma passiva, né? Eu também sempre provoco os meus alunos, olha, se você não concorda de uma coisa que fala da sua área, se você não concorda com uma vaga que é publicada, você precisa questionar. Por que não foi estendida para um tecnólogo em gestão de eventos, para um tecnólogo em gestão de turismo, essa vaga que tem tudo a ver com o nosso perfil de formação? E assim a gente vai crescendo, né? Eu tenho um caso muito interessante aqui na cidade de São Paulo, que é a Sala São Paulo, que é a maior sala de concertos da América Latina, e eu tenho a honra, né, de ter participado da formação da primeira turma de tecnólogos em eventos da FATEC Ipiranga, lá em 2011, desde 2011 eu estou lá. E a primeira vez que a diretoria de operações, a Sala São Paulo, ouviu falar sobre um tecnólogo em eventos foi numa visita técnica com os meus alunos à Sala São Paulo, aliás, para desenvolver a competência de avaliação de local para eventos, que está dentro da minha disciplina. E aí eu me lembro que, a partir de então, eu falei, poxa, por que vocês não expandem as vagas de estágio para pessoas formadas em eventos? A FATEC está aqui em São Paulo, a Sala São Paulo está aqui, e o nosso perfil de formação tem muito a ver com as rotinas que vocês estão narrando aqui durante a visita técnica. E aí, vou te dizer, Vladimir, assim, da nossa alegria no dia de hoje. Hoje a gente tem dezenas de tecnólogos atuando na Sala São Paulo, que é um ícone, eu sempre falo para os alunos, é uma referência hoje em organização de eventos no mercado aqui em São Paulo. A gente tem estagiários, a gente tem analistas, a gente tem assistentes, a gente tem coordenadores de área, que são egressos das áreas de turismo, hotelaria e eventos. Por quê? Porque em um determinado momento a empresa se atentou para a importância desse perfil profissional, e aí volta a repetir aqui, o publicitário tem uma série de competências, relações públicas, agora falar sobre acolhimento, entender sobre dimensões da experiência na hora de produzir um evento, é assunto do eixo de turismo, hospitalidade e lazer, segundo o próprio catálogo do MEC. Então, quem ainda não nos experimentou, que experimente, porque a gente, sem dúvida, tem muito a contribuir dentro dessas equipes multidisciplinares. Eu fico pensando, tem uma discussão que passa ao longo já dos 100 e tantos episódios e com algumas figuras que passaram, é a relação do Estado brasileiro, da sociedade, em entender a importância de profissionais de eventos, de turismo, até porque são áreas que estão ligadas, né, o eventos hoje dentro da área de turismo corporativo, enfim, e por aí vai. A cultura anda em paralelo pela importância que ela representa ao país, mas o time de produção cultural também bastante bem organizado, já nas suas propostas, com ligações junto ao Estado brasileiro, não vou nem falar governo, mas junto ao Estado, assim. Mas eu ainda tenho essa enorme dúvida por que dessa demora do Brasil em reconhecer a importância do turismo e de eventos para a sua cadeia de negócios. O que é mais curioso quando você fala lá no começo que temos poucas faculdades de hospitalidade, poucos cursos, num país turístico como o nosso. E num país que produz eventos a dar com pau. O Brasil é o maior produtor de eventos da América Latina, né? Ou seja, está numa posição importante global. Você tem a cidade de São Paulo com mais de 90% dos eventos do Brasil, principalmente em faturamento. Assim, o que é uma discussão que eu vou levar lá na frente, que eu acho que a gente precisa diversificar, inclusive, isso em termos regionais. Mas cabe numa outra discussão. Aí eu não consigo... A minha pergunta para você é, porque eu não consigo, às vezes, compreender. Você acha que o Estado brasileiro demora e a sociedade mais ainda em entender que a nossa profissão de produtor de eventos, ela, de fato, tem um valor e uma importância necessária para qualquer condução de projeto? Porque, por isso que eu falo sempre do bico, faz a festinha, aí chega no escritório, organiza o happy hour, aí organiza a palestra do chefe. Eu acho que falta essa visão da importância como o publicitário tem, por exemplo, para as campanhas de mídia. Você acha que isso está mudando ou ainda temos um percurso longo a seguir? Eu não tenho dúvida que está mudando para melhor. E vou te dizer, principalmente pela mudança da nossa balança comercial, olhando para o estado de São Paulo, né? Então essa inversão
né, das indústrias que vão deixando o Estado e da importância que a economia criativa começa a ter na balança comercial aqui do Estado de São Paulo. Você tocou num ponto importantíssimo, a gente tem apresentado indicadores recordes de turismo, de eventos, de shows internacionais, de eventos corporativos, né? Então a gente estudava décadas atrás sobre a ideia da experiência, sobre o turismo de experiência, sobre a importância da experiência do consumidor, e isso está cada vez mais evidente. Se você começar a observar, até lojas de roupa, elas vão começar a atrair pelo olfato, pelo paladar, pela visão, pela audição. Então você entra na loja, tem uma playlist exclusiva, aquela loja ela tem um perfume que foi desenvolvido para a marca dela, para registrar, e esses sentidos da hospitalidade, eles nada mais são do que resultado dos estudos que o setor de hospitalidade vai trazendo, né, para o mercado. Então, eu acho que a gente está num momento muito positivo e é muito importante a gente levar adiante essa discussão e essa provocação para os setores da economia. E aí vou colocar no colo não só do Estado, mas também do setor privado essa visão, porque outras carreiras mais tradicionais, como a administração, por exemplo, tem aí um lugar que a gente ainda não ocupa. E não ocupa justamente por essa falta de visão, de entendimento, de compreensão do que esse profissional, do que esse egresso, do que esse tecnólogo, esse eventólogo, esse turismólogo, ele é capaz de fazer. E aí é do ser humano, né, Vladimir? Tudo aquilo que ele não conhece, ele não confia, ele não acredita, simplesmente porque ele não conhece. E a partir do momento que se dá a oportunidade da gente mostrar esse trabalho, eu acho que é aí que a gente começa a evidenciar do que somos capazes. E aí também quero complementar com uma preocupação, né? Semana passada acompanhei brevemente um evento online aqui sobre as mulheres no turismo, e uma das painelistas, né, apresentou a preocupação com esse apagão de mão de obra. Esse apagão de mão de obra que vem sendo observado em outros setores, tecnologia da informação, construção civil, que são setores mais tradicionais, também já é sentido no setor de hospitalidade. Como eu disse, a gente vem trazendo indicadores recorde de entrada de estrangeiros, de voos, de quantidade de eventos, e na contramão, a oferta cada vez menor de cursos de formação e o interesse das pessoas em se profissionalizar nessa área. E aí vou te falar que o estado de São Paulo, né, que é o lugar de onde eu posso falar enquanto FATEC, tem um protagonismo e uma importância muito grande. Hoje, se você procurar as universidades particulares, aqui as faculdades particulares, você vai ver que a maior oferta de cursos na área de hospitalidade estão nas instituições públicas aqui no estado de São Paulo. Então, é claro que o governo, né, o Estado, poderia atuar mais fortemente na regulamentação, no reconhecimento, no fomento à atuação desses profissionais, mas enquanto qualificação, enquanto educação profissional e de nível superior, a gente deve esse protagonismo ainda ao Estado de São Paulo, e aí fica a dica para os outros estados, né? Também olhar essa oportunidade, esse mercado, como o mercado da economia criativa e as suas oportunidades nas próximas décadas. Quando você comenta do boom, que a gente está falando do boom turístico, o boom dos eventos, principalmente nas duas capitais de maior volume financeiro do Brasil, Rio e São Paulo, a gente está falando do Sudeste, região, eu estou hoje no Rio, você está em São Paulo, a gente então está falando dessa região especificamente, mas a gente vê que o Brasil tem acontecido o movimento em toda a sua grande extensão. Uhum. Eu fico pensando, será que a falta de profissional e de interesse em formação está atrelada a um mercado privado que paga mal, que remunera mal, que dá condições ruins de trabalho? Porque isso é uma coisa meio normal, né, tá no Brasil, né? Assim, o mercado privado é muito águia para algumas coisas, mas quando se trata do profissional em si, os reconhecimentos são muito baixos. Vide que
o produtor de eventos não é reconhecido como carreira, é uma certa confusão, do qual é uma discussão que eu tenho feito parte junto com a NPPE e com outras entidades, que a gente vem falando sobre como reconhecer esse profissional. E aí eu fico pensando como pode, num país como o Brasil, tão turístico, faltar mão de obra para o turismo, e com uma ascendência do mercado de eventos, a gente está aí enfrentando falta de reconhecimento. Então, será que o mercado privado não tem um dedo nisso de não melhorar as condições? Porque nem todo mundo consegue ganhar o que quer ou o que merece, e muito pela visão de gestores, de empresários. Eu tenho essa percepção. Olha, é uma pergunta com muitas variáveis de resposta. Você tocou num ponto aí sobre a educação superior. Primeiro, a gente, infelizmente, sofreu aí um sucateamento e uma reestruturação nos últimos 5, 10 anos das instituições de ensino superior privadas, com a incorporação de grupos de investimento nessas faculdades privadas. Isso se reflete vamos manter cursos que são mais lucrativos e que são mais rentáveis para a instituição, quer seja a relação candidato por vaga, quer seja valor de mensalidade, e o mercado que lute com as demais formações que eu não tenho interesse, porque o meu EBITDA, porque o meu indicador de retorno financeiro, ele está olhando para aquilo que me é mais importante. Do lado das instituições públicas, como eu disse, a gente tem aí um lugar de resistência, e aí é um movimento de professores, reitores, coordenadores, em olhar para a ciência, em olhar para essa formação profissional. Outro ponto importante, ainda falando de formação superior, é sobre a crise do diploma. Até os anos 2000, tinha-se uma crença de que o diploma ele tinha o condão de salvar a sua carreira, de salvar a sua vida financeira. Então, não importa qual era o diploma que você ia ter, você tinha que ter um diploma, e quem tinha um diploma até o começo dos anos 2000, sem dúvida, conseguia um lugar ao sol muito melhor do que quem não tinha. Com a evolução do capitalismo, com a estruturação das MEIs aqui no Brasil, com as mudanças da lei trabalhista, então a gente vem com uma série de ações aí que o mercado foi se atualizando, sobretudo com esse olhar, né, de otimizar os lucros, e aí a gente chega nesse lugar de hoje, nos anos 2020, onde as empresas querem uma pejotização, elas querem uma disponibilidade dessa mão de obra, mas não necessariamente o retorno que você tem a expectativa em ter. Então eu vou te dizer, né, que hoje, estando em uma faculdade, o que eu sempre reforço, o diploma ele não te salva, mas ele te ajuda. Ajuda nessa perspectiva, ajuda para ampliar as áreas de atuação, ajuda enquanto posicionamento, enquanto concorrência, né, para você concorrer com alguém que talvez não tenha o diploma e você tem. Então, eu acho que esse é o lugar hoje da busca do ensino superior. Como nós não somos uma profissão regulamentada, a gente não tem um conselho regional, a gente não tem um registro profissional de atuação, a gente também vai ficar sempre atrás dessas outras profissões que, obviamente, requerem esse lugar aí enquanto conselho regional, enquanto registro profissional, e talvez esse seja um dos caminhos, né? A gente caminhar com essa união, com essa força, e te falar, né? Eu estou formado há quase 20 anos, e a gente, infelizmente, não é uma área unida. E hoje a gente é mais unido do que éramos quando eu me formei. Grande ponto. Mas, assim, a associação dos bacharéis em turismo, a associação dos tecnólogos, né? Então, os próprios sindicatos, a gente não tem essa força de união. Durante a quarentena, houve um esforço muito grande de executivos, de empresas, né, em trazer a PEC, em chamar a atenção para o setor de eventos. Isso foi muito bom, e isso não pode acabar. Né? Então, eu vejo também esse movimento ainda no Congresso, né, da importância do nosso setor, que foi o mais atingido, o último a se recuperar economicamente, mas que agora tem uma força e tem uma demanda muito grande, e a gente precisa dessa união. Então, para quem estiver me ouvindo até aqui, né, não se esquece, né, a gente não pode mais atuar no setor de eventos com a ideia de concorrência, mas a gente precisa entrar na ideia, né, que é da nossa natureza do setor de hospitalidade, que é da parceria.
da cooperação, da rede de apoio, e quando a gente se aprimorar, ou melhor, se apropriar desse lugar mesmo, né, desse lugar de atuação, eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar mais, tá? Então, se puder, né, idealizar um futuro de curto prazo aí, que seja esse futuro, em que a gente seja mais unido, mais atuante, mais participante. Sempre me incomoda muito, sabe, as discussões sobre over-tourism, sobre os impactos negativos do turismo, dos eventos, e a gente não tem lugar de fala. Então entra lá o cara do direito para dar uma opinião, o engenheiro que vai falar do desastre que aconteceu no ecoturismo, e eu falo, mas que hora chamaram a gente? Que somos nós, né? Essa falta de reconhecimento, né? Quando você traz justamente esse exemplo que é maravilhoso, aí as pessoas que poderiam dar o lugar de fala, elas não vão atrás de fato de quem interessa, isso, né? Nós. Eu hoje poderia falar para você, olha, eu não vou falar com você aqui no podcast, com os eventólogos, porque eu tenho relatório para fazer, eu tenho planilha, né? Como todo mundo. Mas é muito importante a gente marcar presença, né? Esse lugar de fala, ele é nosso. E enquanto a gente não se reconhecer nesse lugar de fala, a nossa fala vai ser enfraquecida. E Concordo. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu até vou colocar aqui, antes que o Rodrigo Tussedek, ainda bem que é gravado, se fosse ao vivo ele já estava mandando um WhatsApp, cadê o que você falou que é divulgar a segunda semana de formação profissional? Mas, Rodrigo, eu sei que vai ouvir o podcast inteiro, é difícil não papear com o Douglas sobre assuntos diversos da área, não aproveitar o conhecimento do professor aqui. Mas eu acho que tem um ponto que você falou, a falta de união, é muito presente no setor como um todo, da hospitalidade, e aí vou falar do evento, onde eu me sinto mais confortável, onde eu tenho lugar de fala, mas assim, eu entendo que o Movimento Nacional dos Eventólogos é a prova, assim como outras associações, mas o MNE é de fato a prova de profissionais diversos dentro dessa discussão sobre eventos, do pensar em eventos, que eu adoro isso, falava isso ontem com a minha mulher, da importância de ter um movimento como esse, ele se mostra cada vez mais unido. Então eu, pelo menos que tive o prazer de conversar com o Pamela e com o Rodrigo, e hoje com você, percebo que vem evoluindo em adesão de figuras no movimento, e vocês vêm proporcionando para todos nós do setor, seja de turismo ou de eventos, hospitalidade em geral, formação e conhecimento. Então eu queria que você falasse dessa segunda semana de formação profissional, que vai de 21 a 25 de outubro. Você e mais 4 colegas, eu vejo aqui, tem o Douglas Dias, que vai falar, você fala dia 21, às 20 horas, tem a Lívia, tem a Maria, tem a Tatiane e tem a Andréia. Eu queria que você falasse da importância do movimento para essa questão do pensar e a importância da segunda formação para nós, profissionais de eventos. Primeiro foi uma grata, né, uma grande alegria ter sido convidado para falar, e esse convite se deu de uma forma muito natural, espontânea. Eu fiz um comentário numa publicação do MNE, justamente sobre a formação, né, de ensino superior, que é o tema da minha dissertação de mestrado, é sobre as concepções e as práticas da formação tecnológica no eixo de turismo, hospitalidade e lazer, né, o que se entende e o que se pratica. E aí foi uma alegria, né, receber esse convite. É uma alegria saber da segunda semana. É importantíssimo que a gente se encontre, que a gente discuta e que a gente leve essa discussão adiante nas empresas onde nós atuamos, nas associações às quais estamos vinculados, porque é isso que a história vai nos mostrando. Tanto com, por exemplo, a profissão de guia de turismo, que é uma profissão regulamentada hoje, né, com toda a sua legislação, depois com a Lei Geral do Turismo, que está fresquinha aí agora, né, foi republicada e sancionada no ano de 2024, então que também dá uma série de diretrizes importantíssimas para as políticas de turismo e, obviamente, para a atuação dos turismólogos, e aí esse movimento que é fundamental para que a gente tenha também esse lugar do eventólogo. E vou te dizer que talvez o nome de eventólogo vai demorar para pegar, como aconteceu com os turismólogos. Eu sempre brinco, né, quando alguém fala, você é formado em quê? Eu falo, eu sou lazerólogo e turismólogo, porque no meu caso eu sou bacharel em lazer e turismo. E as pessoas falam, nossa, o que é turismólogo? Né? Eu falo, não é tarólogo, que é a palavra mais próxima, tá? A gente não lida com variáveis do além. Nós trabalhamos com o setor de hospitalidade. E a partir daí a gente poder mostrar a que viemos.
Então, a gente tem, por exemplo, o Dia Mundial do Turismo, o Dia do Bacharel em Turismo, são datas que ainda não estão para fora, né, para além de nós, do nosso grupo. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente precisa marcar presença, a gente precisa discutir, a gente precisa estar aberto para se fortalecer, porque historicamente é o que vai nos levar adiante. E aí, sobre a minha fala, na segunda-feira eu abro a semana, né, uma honra falar com as outras colegas aí, né, poder acompanhar a programação da semana, e me foi pedido, né, que trouxesse um pouco sobre as competências e a formação superior dos tecnólogos. E é sobre isso que eu pretendo trazer alguns dados, algumas informações sobre esse contexto da atuação profissional, da formação de tecnólogos, que é o meu lugar hoje, que eu ocupo, né, enquanto professor da FATEC aqui em São Paulo, e trazer essa discussão, né, da relevância, da importância e, no meu caso, né, o que a gente entende sobre isso e como a gente pratica, como é que se forma uma competência no ensino superior, porque a primeira pergunta, e muitas pessoas fazem assim, mas precisa fazer faculdade de eventos para fazer um evento? E aí eu devolvo a pergunta, né, até com a frase de um dos artigos que eu vou trazer na segunda-feira, né, aquela história de falem mal, mas falem de mim, não se aplica a eventos. E nenhuma empresa, ninguém investe num evento para ninguém sair falando mal. Então, se você quiser fazer bem o seu evento, você precisa desenvolver as competências essenciais. E é sobre isso que a gente vai falar segunda-feira. Falem mal, mas falem de mim. Essa enorme confusão do nosso setor que você, às vezes, que você pode, de fato, começar a atuar sem ter uma formação, ela é real e eu acho que está tudo bem. O que eu entendo é que na sua fala, inclusive nos stories do MNE, que isso foi no dia 16, 15 ou 16, você provocando essa questão da formação para gestão, enfim. Se você quer sair do operacional, né, assim, se você quer galgar posições para pensar eventos, assim, é fundamental ter a formação. Eu acho que o movimento nacional, ele é muito generoso. O Rodrigo e a Pamela, quando me receberam na primeira conversa, deixaram muito claro que não há nenhum afastamento do profissional que não é formado. Pelo contrário, é uma questão de adesão. Venha, entenda, motive-se, né? Eu acho que foi uma das coisas que me fez ter esse prazer de ter o MNE como parceiro e ser parceiro dele aqui no Foco em Produção, justamente porque eu também acredito que um setor melhor é um setor profissionalizado. Pena que não se aplica aos donos de agência, eles que me ouvem, alguns que me ouvem, e eu corro um sério risco, porque eu sou freelancer, né? Mas, assim, eu entendo que muitos profissionais são donos de agências. Hoje o Brasil tem milhares de agências pequenas com grandes contas e muitos desses donos não se interessam por formação. Eles até se interessam por profissionais formados, mas também muito pouco. Foi aquela discussão um pouco mais à frente que a gente teve. Mas acho que o MNE, assim como outras organizações, podem mudar a longo prazo ou a médio prazo essa visão do que o profissional tem que ser apenas um cara que saiba resolver, né? O produtor ou produtora de eventos. Não, ele pode ser um bom pensador, um designer de eventos, enfim, eu acho que está aí o conhecimento para isso. Eu queria fazer um gancho com uma fala sua, eu queria que você contasse um prêmio, você comentou aqui nos bastidores, que eu acho que pela FAT você faz um prêmio com jovens hoje que estão em condições de semi-liberdade, eu não sei se encarcerados ou semi-liberdade, mas me conta um pouco melhor sobre isso, porque eu acho importante divulgar essa iniciativa. Legal, muito obrigado aí por abrir esse espaço. Eu até fiz um post no LinkedIn também no Dia do Professor, falando sobre esse desafio, né, da educação profissional, que é ensinar aquilo, uma competência que você precisa ter desenvolvido. Então, eu, enquanto professor de eventos, né, muitas vezes eu também me coloco nesse lugar do produtor de eventos, do mestre de cerimônia, do branding, do designer do evento, justamente para poder comprovar, como a gente falou nos bastidores, que eu não sou comedor só de livros, né, e que não tem problema nenhum, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, mas existe um lugar da competência que é você aplicar o conhecimento. Então, aqui na Fundação FAT, eu não sou aí, né, o produtor de eventos, mas geralmente eu sou convidado aqui na Fundação
para poder cooperar com os eventos e acabo fazendo muitas funções, né? Desde branding, produtor master, seleção de fornecedores, todas as reuniões, né? Monto checklist, faço cronograma, faço texto cerimonial, recebo as autoridades, então aquele trabalho multitarefa. E esse prêmio, ele aconteceu agora no dia 14 de outubro, foi sua segunda edição, é o prêmio Criar e Realizar, é uma iniciativa aqui da Fundação FAT para premiar os melhores planos de negócios de alunos que estão aí numa situação de atendimento pela Fundação Casa, né? A Fundação Casa é a fundação que atende menores em situação de vulnerabilidade aqui no estado de São Paulo, né? Que estão privados de liberdade. E dentro da rotina desses jovens, eles precisam ter cursos de qualificação profissional. E uma das qualificações profissionais que a FAT desenvolve é a qualificação do empreendedorismo, curso de empreender no pequeno negócio. E esse ano a gente teve mais de 300 jovens que participaram aí apresentando planos de negócios. Então, numa primeira etapa, o concurso tem um regulamento interno, e numa primeira etapa foi feita a decisão desses 6 finalistas. E essa final, ela se traduz em um evento presencial. Esse ano aconteceu no Museu do Futebol, com a presença de 180 pessoas na plateia, casa cheia, entre empresários, membros do Ministério Público, parceiros da Fundação Casa, do Estado de São Paulo. Foi uma manhã onde esses 6 finalistas apresentaram seus planos de negócios para uma banca examinadora, composta por representantes do SEBRAE, empresários do setor de tecnologia, setor de alimentação, tínhamos também um professor aqui da Escola Técnica da FAT, e nessa manhã, esses jovens, né, a gente fala, não é um evento, só uma festividade, né, isso faz parte do itinerário formativo. Se eu digo que eu estou numa formação profissional, onde eu quero formar o protagonismo, quero valorizar a criatividade, preciso desenvolver a competência da oralidade, a competência da criação de um negócio, o prêmio ele vem aí numa reta final desse itinerário formativo justamente para desenvolver essa competência nesses jovens. E assim, é uma pena, né, a gente não pode divulgar as imagens, até porque eles são menores de idade, tem toda a questão de direito de imagem, mas é emocionante, é empolgante, é muito motivador ver a qualidade do trabalho que esses meninos e meninas trazem para esse prêmio. As vencedoras esse ano foi uma casa feminina, com um projeto, um plano de negócios todo voltado para o propósito do Girl Power, então é uma rede de atendimento de serviço automotivo, mecânico, só com mulheres e para mulheres. Foi um projeto lindo, elas defenderam muito bem, subiram no palco, falaram super bem para a banca examinadora, para toda a plateia, e é uma manhã de grande inspiração. Nessa edição a gente teve a participação também da Monja Cohen, ela foi lá, conversou com jovens ali, né, até no texto do cerimonial falei, a gente falou a manhã toda sobre empreendimento, a vida é um empreendimento, e agora a gente vai falar de vida. Então foi uma manhã, assim, inspiradora para quem pôde participar, e é um trabalho que a Fundação FAT e a Fundação Casa realizam aí para mais de 35 unidades aqui no estado de São Paulo, que atendem os menores, tanto na região metropolitana como na Baixada Santista. Lindo. E uma pergunta, esses jovens que estão chegando à maioridade e que vão ter, quem sabe, tomar acesso à sua liberdade, eles podem ser aproveitados pelo setor de turismo e eventos, dado a esse trabalho? Eles podem, eles têm alguns cursos de qualificação profissional voltados para eventos, recepcionista de eventos, atendimento no setor de hospitalidade, eles têm um curso também de pizzaiolo, de hambúrguer, que é mais da área de alimentação, né? Então, chapeiro de hambúrguer, atendente de bar e restaurante, tem uma série de qualificações também que estão ligadas à área de hospitalidade. Agora, você sabe qual era o prêmio que eles ganhavam, né, no final dessa premiação? Uma bolsa de estudos, para continuar estudando assim que eles chegassem ali no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, ou concluído o ensino médio de um curso técnico aqui da Fundação. Então, o nosso foco é mostrar para ele, né, que a educação, ela vai abrir oportunidades que ele ainda não teve, mas que ele pode ter, né? Então, boa parte do que a gente tenta trazer nesse evento é esse olhar para o futuro. Ele está num lugar hoje muito difícil, complicado, num momento complicado da vida dele,
mas sem dúvida participar desse prêmio, ganhar essa bolsa de estudos vai abrindo janelas, vai abrindo portas para eles, e assim, é muito bonito de se ver. Espero, ano que vem você está no Rio, vou te mandar o convite para você vir prestigiar o nosso evento, porque é uma manhã, a própria banca examinadora me mandou feedbacks depois, né, os empresários falando, né, dessa impressão, desse brilho no olhar que a gente consegue desenvolver. E aí esse brilho no olhar, né, está no nosso colo, na hospitalidade. Essa é a dimensão da experiência que a sala de aula muitas vezes não consegue entregar e que o evento vem com esse condão, com essa força em transformar essa jornada de educação. Maravilha, lindo projeto. Fico feliz em poder divulgar aqui. Assim, minha cabeça ficou pensando em tantas coisas, mas eu acho que vou me aprofundar com você pós-gravação. Eu queria dizer que estamos chegando ao final. Queria te agradecer primeiro pelo seu tempo de trabalho aqui comigo. Eu também estou fugindo aqui justamente para a segunda parte do meu trabalho, que é gravar o episódio, mas eu queria deixar você livre para fazer suas considerações finais, o que eu não perguntei, o que você acha importante falar. E antes de te dar a palavra, só para lembrar mais uma vez, o Movimento Nacional dos Eventólogos faz a segunda semana de formação profissional, de 21 a 25 de outubro, com Douglas, com a Lívia Fawaz, com a Maria Brasil, com a Tatiane Figueiredo e a Andréa Lofgren. Importante depois vocês acessarem, eu coloquei aqui o @Eventólogos do Brasil. E é isso, Douglas, obrigado, e eu queria deixar o microfone aberto para suas considerações finais. Quando alguém fala microfone aberto, parece que puxa um tapete da gente, assim, fala, nossa, e agora, né? O que eu vou falar? Eu vou falar naquilo que eu acredito. Como eu já falei minutos atrás, o diploma de ensino superior, ele não resolve, mas ele ajuda. Desenvolver competências na educação superior, ela só vai trazer mais oportunidades, mais possibilidades de atuação para você que já está na área de eventos. Então, se você ama essa área, ou se você atua profissionalmente de forma séria nessa área, vem conversar com a gente, né? Eu, embora seja professor e tenha estudado um pouco a formação, também não tenho todas as verdades, mas pretendo colaborar com vocês nesse diálogo e nesse fortalecimento do nosso setor, que sobretudo precisa de muita união de todos os níveis, né? Da produção, da supervisão, da coordenação, da gestão, da direção, os diretores de eventos, os diretores de hospitalidade, dos grandes conglomerados. Se a gente se unir, todos nós vamos ganhar. Então, quem tiver aí na segunda-feira à noite um espaço, eu até brinquei lá no meu post também, né? Estrala a pipoca, senta na sala e vamos conversar, porque é a partir do diálogo que a gente vai fortalecer o nosso setor. Então, mais uma vez, agradeço o convite para falar no podcast, o convite para falar na Semana de Formação Profissional, e espero que segunda-feira a gente possa trocar muitas ideias e fortalecer o nosso setor. Obrigado a você, eu agradeço aos ouvintes. E este foi Foco em Produção, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @Foco em Producal e não perca nenhum episódio.